década de 1950, a CIA estudou várias técnicas para tentar manipular cobaias humanas. A arma utilizada era doses ocultas de LSD e mescalina. Não é particularmente surpreendente que os mais horrendos experimentos científicos envolvendo cobaias humanas estejam ligados ao desenvolvimento de armas de destruição em massa, químicas, biológicas e nucleares. Mas esses são instrumentos de guerra. No entanto, o que os Estados Unidos e a União Soviética viveram mais de meio século foi um duelo de rivalidade, em que espionagem e inteligência tinham um papel muito mais preeminente do que os armamentos. Claro, os dois lados precisavam estar preparados caso a Guerra Fria esquentasse, mas o mais importante nesse estágio de semibeligerância era saber exatamente em que ponto do jogo estava o adversário e talvez manipulá-lo de maneira sutil. E foi esse tipo de lógica que levou à criação do projeto MKUltra, um programa ultra secreto da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, com o objetivo de que, hoje, lembra mais enredo de filmes do James Bond, o chamado controle mental. Formalizado nos anos 50, o programa foi organizado pela Central de Espionagem Americana em coordenação com o Exército e envolvia todo tipo de teste de substâncias em humanos, sem o seu consentimento naturalmente. São histórias apavorantes e no centro dela está uma droga conhecida pela sigla LSD, o ácido lisérgico. Esse é o caso do MKUltra, projeto Controle da Mente. O conteúdo original foi escrito e publicado na revista Super Interessante e portal da BBC News, adaptado aqui para o canal Na Trilha do Terror. E se você também tem uma história, um relato, um conto que você gostaria que fosse contado por nós, na descrição deste episódio tem um contato para que você possa encaminhar para nós o seu caso. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, nossas plataformas digitais e virtuais, por onde você encontrar a logomarca do canal Na Trilha do Terror. Deixa seu like, seu gostei, seu joinha no YouTube, no caso do YouTube, ativa também o sininho. Compartilha com um amigo ou com uma amiga e nos ajude a chegar mais longe. Faça parte do nosso Catarse, seja um apoiador. A partir de R$5 você nos ajuda a manter esse trabalho no ar e ainda receberá inúmeros benefícios. Caso queira também, pode fazer um Pix em qualquer quantia. E assim você pode apoiar de inúmeras maneiras o nosso canal. Como vocês sabem, a minha irmã está passando por tratamento de combate ao câncer de colo de útero. Está realizando sessões, ou melhor, já realizou sessões de rádio e quimioterapia. E todos os recursos que nesse momento entram para o canal são revertidos para ajudar no tratamento da minha irmã. E essas duas vozes, ou melhor, 3 vozes que vocês ouvindo aqui diferentes, as duas primeiras são do Danilo Corsi e a Camila Kintzel, o casal de podcast mais bacana aqui do Spotify. Eles são criadores e produtores do Ao Vivo é Muito Pior e hoje estão nos agraciando com a presença deles. E também a minha amiga jornalista Keila Rocha. Desde já, meu muito obrigado a cada um de vocês pela participação. É isso aí, pessoal. Queria agradecer ao Márcio pela oportunidade aqui da gente participar desse episódio e espero que vocês gostem. Gente, muito obrigada. Assim, a gente adora ser chamada para participar de novas aventuras, né? E visitar a casa de vocês foi uma honra. Muito obrigada. Dito isso, meu amigo, minha amiga, eu sou a Keila Rocha. Eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. E eu sou o Márcio. E vamos juntos para mais um episódio aqui no meu e no seu, no nosso canal, Na Trilha do Terror. Lembrando que esse episódio está abrindo a temporada 2024, a 4ª temporada do nosso canal. Vem com a gente! O químico suíço Albert Hofmann sintetizou o LSD em 1938, durante experiências com uma substância derivada de um fungo. Ele demorou um pouco até descobrir, isso em 1943, as propriedades daquele composto.
que era capaz de gerar alucinações psicodélicas, além de produzir fenômenos sensoriais curiosos, como a sinestesia, curto-circuito entre 2 ou mais sentidos, como tato, visão e audição, no qual você pode sentir, entre aspas, um cheiro azul, por exemplo. Em outras palavras, a tal descoberta deixava as pessoas e seus usuários para lá da 9ª dimensão. A droga foi introduzida comercialmente pela farmacêutica Sandoz, hoje Novartis, em 1947 para uso psiquiátrico. Mas o pessoal do projeto MKUltra, e em especial seu idealizador, o agente da CIA Sidney Gottlieb, achava que ela poderia ser útil para lavagem cerebral e controle mental de indivíduos, talvez a ponto de desbalancear o equilíbrio do terror mantido entre soviéticos e americanos. No entanto, para ter certeza do uso e os efeitos esperados da substância, antes de tudo era preciso testar. E é em 1953 que o troço desanda. O tal teste acarretou em tragédia, e a vítima foi um dos próprios cientistas do projeto, Frank Olson. Sem autorização oficial, Gottlieb decidiu conduzir um experimento com seus colegas, e em novembro daquele ano, ele misturou LSD ao Cointreau, um tipo de licor, uma bebida, que todos iriam beber. Vários dos homens tomaram sem saber de nada, inclusive Olson, disse o historiador Jonathan Moreno. Pelo amor. Eles rapidamente se dissolveram numa sessão de comportamento estranho, que durou a noite inteira. Mas Olson ficou especialmente perturbado pelo que estava acontecendo com ele. Um de seus companheiros o descreveria depois como alguém que está se tornando psicótico. Nos dias seguintes ao teste, Olson ficou profundamente deprimido e mal falava com a esposa. Seguiu-se então uma crise psiquiátrica. Gottlieb providenciou visitas a um médico de Nova York que tinha liberação para assuntos top secret, mas não era psiquiatra. As consultas não deram resultado e a depressão, a paranoia de Olson aumentaram. Pouco antes de ele retornar a Maryland para ser internado num hospício, onde seria supervisionado por psiquiatras associados à CIA, Olson se jogou pela janela do quarto de hotel de onde estava hospedado, ou seja, do 10º andar do Stately Hilton, e caiu para a morte. O assunto, claro, não poderia ser diferente. Foi acobertado pelo governo, e Gottlieb recebeu apenas uma leve reprimenda do diretor da CIA, Alan Dulles, que era um entusiasmado apoiador do MKUltra. De resto, o projeto continuou com experimentos maléficos realizados fora dos Estados Unidos. Dulles e Gottlieb criaram uma organização de fachada no Canadá chamada Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana, que concedia bolsas de pesquisa. Um dos beneficiários foi um psiquiatra da Universidade McGill em Montreal, o escocês Ewan Cameron. Na década de 1950, ele usou eletrochoques e drogas, incluindo o LSD, para despadronizar tanto o comportamento normal como anormal, com a meta de criar amnésia temporária que levasse à recuperação sem os comportamentos indesejados. Há relatos que alguns dos cobaias, momentos após os testes, comportavam-se como bestas, animais irracionais, até recobrar a consciência. Lavagem cerebral. Cameron também usava condução psíquica para bombardear pacientes com uma mensagem gravada que era repetida continuamente por dias, relata Moreno. Privação sensorial era uma outra técnica favorita para limpar a mente, muitas vezes em combinação com as fitas repetitivas. Na década de 1960, quando o uso recreativo do LSD começou a crescer, os experimentos também seguiram adiante. Na Universidade McGill, 6 estudantes e 2 músicos profissionais
Talvez escolhidos porque se imaginassem que com eles seriam mais acostumados às drogas recreativas que outras pessoas, foram recrutados para tomar LSD. Os pesquisadores então mostravam desenhos para testar os efeitos em sua percepção visual. Herbert Madill, um farmacologista da universidade que trabalhou em testes com animais, mas era crítico do trabalho com humanos, relembrou o episódio. Foi depois da Guerra da Coreia, quando o controle da mente e esse tipo de coisa eram tidos como muito importante. Pesquisamos uma família de drogas e certamente LSD era uma delas. Mas nenhum episódio de investigação de controle mental chocou mais do que o que envolveu o tenista Harold Blauer, que tinha 42 anos em 1952, quando se internou voluntariamente no Hospital Bellevuer, em Nova York, com depressão clínica. Dali ele foi transferido para o Instituto Psiquiátrico, o IP, que por sua vez tinha um contrato secreto com o Exército para o teste de drogas alucinógenas, o tipo de trabalho que depois seria centralizado no projeto MKUltra. Blauer chegou ao IP em 5 de dezembro de 1952 e passou por diversas sessões de psicoterapia, que pareciam estar dando bons resultados. Então o tenista foi informado de que receberia uma droga experimental, mas ninguém disse a ele que a substância não tinha por objetivo ajudá-lo. Era mescalina, um alucinógeno extraído de cactos, mas numa variante que jamais havia sido testada em seres humanos. Entre 11 de dezembro e 8 de janeiro, Blauer recebeu 5 injeções diferentes de 3 derivados de mescalina. O relatório do médico indica que antes da primeira injeção, o esportista estava muito apreensivo e que persuasão considerável foi exigida para fazê-lo se submeter. Suas únicas reações foram a sensação de pressão na cabeça e um suave tremor numa das pernas. Na segunda injeção, ele seguia apreensivo, e na terceira, em 23 de dezembro, ele pediu às enfermeiras que encontrassem uma desculpa para que ele saísse do tratamento. Mas ele recebeu a injeção do mesmo jeito e sofreu tremores pelo corpo todo. Então ele deixou claro que não queria mais injeção ou as injeções. Mas não adiantou nada. Na quarta injeção, no dia 30 de dezembro, ele teve tremores violentos. Blauer continuou protestando nos dias seguintes. E além do desconforto físico, deve ter passado por alucinações que só podemos imaginar, já que não há relatos ou menções sobre tal fato, ou seja, referentes às alucinações. Então, no dia 8 de janeiro, ele recebeu a última injeção. Uma nova dose da primeira versão da mescalina que havia sido injetada nele. Só que em quantidade, pasme, 16 vezes maior. E eis o que aconteceu. Às 9h53 da manhã, a injeção intravenosa foi iniciada. Blauer, claro, protestou. E o procedimento foi concluído 2 minutos depois. Às 9h59, ele estava muito agitado e teve de ser amarrado pela enfermeira. O paciente suava demais e balançava os braços freneticamente. Às 10h01, o corpo de Blauer enrijeceu-se. A respiração estava ofegante e o pulso a 120 batimentos por minuto. Às 11h45, o homem entrou em coma. Ao 12h15, os médicos registraram o óbito de Blauer. A história terminou em acobertamento. Aliás, por pouco, todo o projeto MKUltra não passou completamente invisível diante dos historiadores. Depois de não obter resultados em incontáveis experimentos, a partir de 1964, ele começou a encolher
e foi finalizado em 1973, quando então o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos ligados a ele. Sempre, né, fazem isso. Clássico. Em 75, as histórias macabras começaram a aparecer, por relato de testemunhas. O presidente Gerald Ford encontrou-se pessoalmente com a família de Frank Olson, aquele que se tornou paranoico e se suicidou em 53, e pediu desculpa em nome do governo americano pela morte do cientista. Quem era o Dr. Cameron? A CIA havia se aproximado de Cameron 3 anos depois de lançar o MK-Ultra através da Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana, uma de suas organizações de fachada por meio da qual canalizavam dinheiro. Entre janeiro de 1957 e setembro de 1960, a agência entregou ao psiquiatra 60 mil, o equivalente a 600 mil dólares nos dias de hoje. Cameron era conhecido por defender um novo enfoque científico do cérebro, segundo o qual a mente funciona como um computador, que pode ser reprogramada apagando memórias e reconstruindo a psique por completo. Para isso, tinha que reduzir os pacientes a um estado psicológico infantil, quando os médicos podiam aproveitar a vulnerabilidade cognitiva da pessoa. Ao começar do zero, era possível reestruturar a mente e implantar ideias na memória de um indivíduo sem que esse se desse conta de que elas não eram originais. Pacientes que chegavam ao instituto por problemas menores, como transtornos de ansiedade ou depressão, pós-parto, eram colocados no dormitório, onde eram postos em coma induzido por dias ou meses. Em seguida, eram desestruturados por uma terapia eletroconvulsiva com potência e frequência nunca vistas, para que fossem reduzidos a um estado vegetativo. A partir daí, do qual chegariam a um estado mental mais saudável, segundo a teoria de Cameron. Meu pai recebeu 54 tratamentos de eletrochoque de alta voltagem, seguido por 54 convulsões, perda de consciência e contrações musculares violentas. Disse a BBC Lana Solchuk, cujo pai era um homem são e atlético de 27 anos que foi ao hospital para tratar asma. Depois de 27 dias de eletrochoques, disseram que estavam desanimados porque ainda tinha vínculos com a vida anterior, pois seguia pedindo para ver a esposa, relata Julie Taney, cujo pai também foi posto no programa. Decidiram lhe dar mais tratamento de eletrochoque e colocaram para dormir por outros 30 dias. Sem o conhecimento ou consentimento, os pacientes foram tratados à força com grandes doses de drogas psicodélicas. Como parte desse regime de reprogramação, que Cameron chamou de condução psíquica, obrigava-nos a escutar mensagens cíclicas com fone de ouvido ou alto-falantes, às vezes instalados dentro do travesseiro do paciente por até 20 horas ao dia, se estivessem dormindo ou acordados. Meio laranja mecânica, né? Total. Algumas mensagens eram negativas. Minha mãe me odeia. Outras davam instruções. Deve se comportar melhor. As mensagens eram repetidas até 500 mil de vezes por sessão. Caramba! O experimento de Cameron também envolvia a privação sensorial extrema, o que era suficiente, segundo o psiquiatra Harvey Weinstein, para provocar psicoses em qualquer pessoa. Meu pai estava numa espécie de célula com as mãos cobertas para que não pudesse sentir nada, no escuro para que não pudesse ver nada, e com ruído constante para que não pudesse escutar nada, basicamente isolado de toda a sensação normal, disse Harvey. Lou Weinstein passou meses nesse estado. Harvey tinha 12 anos quando Lou entrou pela primeira vez no Allen Memorial Institute. Ainda era um adolescente quando, em 1961, a casa da família teve de ser vendida para pagar as contas. Nesse momento terrível, a família continuava acreditando que deveria seguir o conselho dos médicos. Mas o jovem, que logo viraria psiquiatra, terminou perdendo o pai. Esse homem dinâmico saiu como um vegetal. Tinha uma síndrome cerebral grave. Ficava no sofá, não conseguia se orientar, sua personalidade estava totalmente destruída e às vezes não sabia onde estava. Outros pacientes perderam as memórias e detalhes de sua família ou ficaram com uma amnésia permanente. Muitos voltaram para casa em um estado infantil.
e precisaram de treinamento para recuperar a sua continência e capacidade de ir ao banheiro. Enganados sobre as intenções e métodos do tratamento, os pacientes carregaram sequelas pelo resto de suas vidas. Como já mencionamos, o programa MKUltra começou a perder força em 1964, mas só foi interrompido definitivamente em 1973, quando algumas das provas de suas atividades foram apagadas. Tudo foi descoberto graças a um jornalista chamado John Marks, que escreveu um primeiro livro em 1979, chamado Em Busca do Candidato de Manchúria, a CIA e o Controle Mental, diz o historiador Tom O'Neill. Quando Harvey leu uma resenha do livro, sua primeira reação foi de alívio. Finalmente havia uma explicação sobre o que havia acontecido com o pai, mas esse alívio logo se transformou em ira. Raiva contra o médico que havia promovido essa ignomínia ao Alan. Raiva contra a CIA por fazer experimentos com pessoas sem o consentimento. Foi um sentimento de fúria profundo, e sobretudo depois das leis de Nuremberg de 1946. Uma das ironias da história é que Cameron havia sido um dos psiquiatras convidados a avaliar os nazistas acusados nos julgamentos de Nuremberg, onde se declarou pela primeira vez o Código de Nuremberg para a ética da investigação com experimentos em humanos. Nos julgamentos de Nuremberg, médicos nazistas foram condenados por realizar experimentos médicos sem o consentimento dos sujeitos. Sem final feliz. Após a revelação, segundo conta O'Neill, houve audiências no Congresso dos Estados Unidos no meio dos anos 70. E a CIA finalmente admitiu que esse programa existia e que provavelmente não era correto, mas fingiram inocência. No entanto, o historiador afirma que a CIA sabia que estava quebrando todas as leis morais, éticas e legais ao fazer esses experimentos. A verdade mesmo é que a maioria dos sobreviventes sofreu em silêncio, levando o trauma para o túmulo. Mas com a liberação dos documentos, outras vítimas do experimento ou dos experimentos ou seus familiares puderam reconstituir os fatos. Me diagnosticaram com esquizofrenia. Descobri isso lendo meu arquivo 20 anos depois. Me deram todos esses tratamentos de choque, eletroconvulsivos e megadoses de drogas de LSD e tudo isso. Não tenho memórias de nada disso. Nem do tempo, no Alan, nem nada da minha vida anterior a isso. Tudo se foi, disse a BBC Linda MacDonald, que foi internada quando tinha 26 anos e sofria de depressão. Os afetados estão lutando para serem ouvidos. Agora, alguns sobreviventes que não receberam desculpas formais nem compensações apresentaram uma demanda coletiva contra as instituições que consideraram responsáveis. Todos estavam por trás disso, sabiam o que estavam fazendo e o faziam por razões militares e políticas, denuncia Social. Sigo tomando medicamentos pelo que me ocorreu quando tinha 16 anos e quero que todos saibam o que ocorreu nesse horrível hospital, disse Pold. Só os historiadores e sobreviventes expuseram o que se sabe do caso ao mundo. O alcance e o impacto dos experimentos ainda não são conhecidos. Dada a natureza altamente sensível do programa, dificilmente essas informações virão à luz nos próximos anos. Esse é o caso MKUltra, Projeto Controle da Mente. Você já tinha ouvido falar nesse caso? Você conhecia algo do tipo? Comenta aqui nesse episódio, deixa aqui a sua informação. Danilo e Camila, vocês já conheciam essa história
já tinham lido algo também a respeito sobre esse caso? Olha só, o projeto do MK Ultra, assim, eu já conhecia, não com todos os detalhes, né, que foi contado na história aqui, mas eu já sabia dessas experiências, né, da CIA com alucinógenos, coisas do gênero, e tem um filme da década de 80 que se eu não me engano, é estrelado pelo Tim Robbins, que chama Jacob's Ladder, que é um veterano do Vietnã que volta para os Estados Unidos e ele fica tendo alucinações. Se eu não me engano, o nome em português do filme é Alucinações do Passado. E ele fica tendo alucinações, tentando entrar na vida civil de novo, né? Aquela coisa com estresse pós-traumático e tal. E depois ele descobre que ele tinha sido uma das vítimas do projeto do MK Ultra, assim, que ele tinha sido medicado, né, várias doses de LSD durante o combate no Vietnã, assim. É um filme interessantíssimo, muito, muito bacana. Esse filme é uma ficção ou é baseado em fatos, Danilo? Sabe dizer? Não, ele é ficcional, assim, o roteirista, se eu não me engano, assim, na época falou que conhecia pessoas tal, mas assim, de cabeça agora eu não vou conseguir te dar essa informação, mas o filme é ficção. Pelo que eu sei, não é baseado em histórias reais, assim. É baseado em todos esses relatos de alguns veteranos do Vietnã que tiveram envolvido nesse projeto todo do MK Ultra. Agora vocês vejam só quanta ironia, né? Os mesmos que criticaram, condenaram os nazistas mediante aos experimentos humanos, alguns anos depois, estavam fazendo o mesmo feito. Ah, mas aí se você puxar o BO dos Estados Unidos, rapaz, a eugenia começou lá, cara. Muito antes dos alemães tentarem fazer alguma coisa. E tem uma coisa muito engraçada com relação a esse estudo do LSD também, porque o LSD ele estava sendo estudado nas universidades americanas pelo Timothy Leary e outras pessoas nos anos 60, justamente tipo para abrir a mente, para ser tratamento de doença psiquiátrica. Como hoje foi um pouco retomada isso com a psilocibina e as microdosagens, né? Mas esses caras que eram os pesquisadores sérios que estavam nas universidades americanas fazendo testes com LSD para fazer treinamento, cuidar de transtornos psíquicos e até com encarcerados também, para tipo controlar a raiva, controle de raiva e tal. Eles foram proibidos de trabalhar com LSD, sabe por quê? Porque assim tomou meio que controle disso, assim, com os projetos deles, entendeu? Então, tipo, tudo meio que se junta numa grande conspiração, mas é isso. Assim. Tem um livro, aí o Danilo citou um filme, eu vou citar um livro. Tem um livro chamado Flashbacks, que é a biografia do Timothy Leary, que é um cara loucão, mas é muito interessante, que fala um pouco sobre LSD nas universidades americanas, é bem legal. Pois é, de uma forma ou de outra, o homem sempre vive tentando controlar o homem. E não dá muito certo, Danilo. Não, nunca deu certo, assim, tipo, e continua, né, assim, eu acho que essas questões de experimentos ainda elas continuam rolando, tal, assim, a gente ainda não sabe todas as extensões. Você vai desde projetos que eu não sei se rolam ou não, sobre, né, essa coisa de transformar alguns soldados em ciborgues com ajustes finos de tecnologia, tal. Então, assim, pode mudar eventualmente deixar de ser um uso de drogas para outro tipo de coisa, mas isso, assim, tipo, tá nessa natureza belicista, né, que a humanidade tem, assim, a gente tem sempre esse desejo de estar em guerra o tempo inteiro, então, assim, qualquer arma vale, qualquer teste vale, e de preferência você pega pessoas que estão completamente fragilizadas, né, tipo soldado, que geralmente lá, você vai pensar na guerra do Vietnã, era aqueles moleques de 17, 18 anos, saindo do interior dos Estados Unidos, atravessando o mundo sem saber o que estava esperando, e de repente toma uma dose cavalar de LSD e dá uma metralhadora na mão dele e fala, vai lá, e vamos ver o que acontece, assim, tipo, basicamente, em geral, isso continua como parte do pensamento belicista da humanidade. Muito bem, você que está em casa aí nesse momento ouvindo esse episódio,
deve estar sentindo uma diferença nas gravações. Eu vou explicar por que está tendo essa diferença aí na captação do som. Sabe o que acontece? O Danilo e a Camila, eles estão na Alemanha. Berlim, Danilo, Camila. Sim. Berlim. E eu estou aqui em Curitiba. A Keila, que vocês ouviram a voz aí no episódio também, poderia estar aqui conosco, mas teve um imprevisto, ela não pôde estar aqui nessa gravação. Então o que acontece? Vou explicar bem. Nesse momento nós estamos gravando aqui online, Danilo, Camila e eu, e todo o conteúdo que você ouviu anteriormente começou a ser gravado no ano passado. Não é isso, Danilo? Não é isso, Camila? Nossa, não vou dizer que durou quase um ano a gravação, mas foram bons 2, 3 meses aí, né? Entre conversas e como acertar horários para gravar. Gente ocupada, gente. Gente ocupada. E ocupada, fuso horário, né? Fuso horário também que pegou bastante. Justamente, para você ter ideia, agora aqui no Brasil são 6 horas e 32 minutos da noite, 6 horas da noite. Danilo, Camila, que horas são aí agora na Alemanha? 22 horas e 32 minutos. Tá vendo, pessoal? 4 horas de diferença. Então, não reclame. Porque esse conteúdo fica aqui. Não reclame. É questão da tecnologia. E quero dizer mais. O Danilo e a Camila, eles têm um podcast, como eu anunciei no começo do episódio. É o Ao Vivo é Muito Pior. Aproveita aí, Danilo, Camila. Fala um pouquinho do podcast de vocês. Bem, o Ao Vivo é Muito Pior, ele foi criado para contar causos do Brasil. Então a gente conta causos do Brasil, coisas muito bizarras que só poderiam acontecer no Brasil, histórias, acidentes, biografias de algumas pessoas interessantes. É isso. É uma história do Brasil meio lado B, assim, que você vai desde a história do bebê diabo até, sei lá, alguns canalhas brasileiros ali que a gente conta a biografia das pessoas e outras histórias, assim, tipo acidentes aéreos e também, sei lá, história do rock dos anos 80, a gente conta vedetes, assim. Jorge Amado. A gente conta a história do Brasil de uma maneira, não somos historiadores, nós somos curiosos, pesquisadores, então, e a gente acha que tem muita história do Brasil para ser contada que você não encontra facilmente. E a gente sente isso na pele quando a gente vai pesquisar determinado tema. Gente, eu conheci o podcast de vocês por meio do Castbox. Não foi no Spotify. Né? No Castbox, não lembro mais o nome, enfim. Alguma coisa assim. E eu comecei a acompanhar em 2021, se não me falha a memória. O podcast Ao Vivo é Muito Pior. Então você, amigo, você, amiga, que você quer saber, quer ficar mais inteirado sobre as bizarrices que aconteceram no Brasil, o Ao Vivo é Muito Pior, é o canal certo para você poder tomar conhecimento e não sair falando besteira por aí de algo que você ouviu falar. Não, ali não. O Danilo e a Camila, eles fazem uma pesquisa bem aprofundada para poder trazer esse conteúdo, posso dizer, informativo para vocês. Eu gostei muito lá do episódio do Bebê Diabo e da história do rock brasileiro, né? Inclusive a história do Léo Jaime. Conheci o Léo Jaime lá no Rio de Janeiro, tive o prazer de conhecê-lo. É Léo Jaime e a nossa censora Simone, né? Não é. Simone. Solange. É, Solange. Falei Simone. Solange. Desculpa, Simone. É a Solange. É Solange. Eu achei muito bacana a história que vocês contaram. E o Bebê Diabo também, eu posso dizer que foi meio trágico, mas eu morri de rir quando eu vi aquele episódio lá, gente. É maravilhoso. A história é maravilhosa. O NP, ele fazia... O NP é o Notícias Populares. Era um jornal bem... sei lá, hoje seria meio parecido com o Extra, que tem no Rio de Janeiro, mas muito pior. Assim, tipo, Ao Vivo é muito pior também. Era muito pior. E era muito engraçado, porque eles faziam de um tudo. E o Bebê Diabo foi uma história que eles inventaram no jornal. Maravilhosa. É maravilhosa. E criou uma comoção no país inteiro. E vendeu bastante jornal, né, Camila? Muito. Tanto é que durou um ano, e depois eles criaram o bebê atômico, bebê elétrico. Eles foram aumentando os bebês, assim, conforme, para vender mais jornal. Era muito engraçado. Tinha vários bebês espalhados por São Paulo. Então, no canal da Camila e do Danilo, você vai encontrar, então, pode pesquisar aqui no Spotify. Ao Vivo é Muito Pior. A logomarca é amarela e está escrito Ao Vivo é Muito Pior com letras pretas. É isso, Danilo? Me enganei ou não? Tô certo? Exatamente isso. Exatamente. Ou pode só ir no muitopior.com.br também, que aí você consegue achar todos os agregadores para ouvir. Dá para ouvir até pelo site também. Maravilha. Então você, audiência, você gosta aí de informação sobre o Brasil,
tem casos esquisitos lá também que eu já ouvi, viu, Danilo? Tem casos esquisitos ali, assombrosos. Falei, nossa, essa pauta aqui ficaria bom lá na Trilha do Terror. Agora já contaram, deixa eu te contar aqui, vou só indicar. Pode contar de novo, a gente não liga. Pro pessoal aí que tá ouvindo na trilha aí, assim, ó, a gente tem um episódio lá dos Irmãos Aragão. Esse eu não ouvi ainda, Danilo. Publicaram quando? Já faz uns 2, 3 anos por aí, assim, já tem um tempinho que a gente publicou, mas tá lá, pode ouvir lá. Eu gostei também dos Irmãos Naves. Vocês contaram a história dos Irmãos Naves. Não era injustiça, né, da história. Muita injustiça. É Brasil, né? É Brasil. Mas, meus amigos, eu quero agradecer então a vocês pela participação nesse primeiro episódio aqui de 2024. Hoje, que a gente está fazendo essa gravação aqui, hoje é dia 23 de janeiro de 2024. Repito, agora são 6 horas e 38 minutos. E esse episódio vai ao ar só em março. Que esse episódio, inclusive, Danilo e Camila, vai abrir a temporada 2024 do canal Na Trilha do Terror. Eu agradeço muito a participação de vocês nesse episódio. Obrigado, a gente que agradece pelo espaço, por dar espaço para a gente também aqui falar com você, seus ouvintes e divulgar um pouquinho o nosso trabalho também. Beleza, pessoal. Repetindo então, ao vivo é muito pior. Vai aí na pesquisa do Spotify ou no YouTube ou no site deles, alvivoemuitopior.com.br, e você pode estar maratonando todos os episódios que eu recomendo, é muito bom, vale a pena você conferir, tá certo? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado mais uma vez por ter chegado até o final. Tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo. Até a próxima. Tchau. Obrigado.